Nos últimos anos, mas especialmente nos 2 primeiros meses de 2014, fomos confrontados de modo particularmente violento com a debilidade das nossas zonas costeiras, que revelaram uma impressionante fragilidade perante a força do mar. O litoral ocidental, mais a sul ou a norte, destacou-se nos noticiários de janeiro e fevereiro pela extrema exposição à fúria do mar e à incapacidade de defesa das ações naturais que este importante agente de geodinâmica externa exerceu. O litoral poveiro não escapou a esta investida e, tal como noutras partes do litoral português, a população viveu a angústia da insegurança e da impotência perante a força do Atlântico. Das muitas imagens que percorreram os órgãos de comunicação e as redes sociais, houve uma do Paulo Calafate que me parece digna de um prémio especial por ser capaz de traduzir exemplarmente a irritação conjunta do oceano e da atmosfera. Com a democratização do acesso à informação, assistimos, sobretudo nas redes sociais, ao habitual processo de atribuição de culpas, radicalizando discursos e apresentando as atividades humanas como as únicas responsáveis pelo fenómeno da erosão costeira. Pesquisando um pouco na produção científica existente, que não é muita, sobre estes temas, concluímos que, ao contrário do que ocorre muitas vezes no senso comum, a debilidade das zonas costeiras não pode ser vista como um tema exclusivo da atualidade e o avanço e recuo da linha de costa terá coincidido com os diferentes períodos climáticos, abrangendo uma escala temporal alargada. A observação do mapa que apresenta a evolução da linha de costa no noroeste português é demonstrativo da sua provável localização em tempos mais recuados, mais para o interior do Atlântico, quando comparada com a atual posição da linha de costa. Sendo assim, torna-se também importante destacar os chamados fatores naturais para justificar a debilidade das zonas costeiras. A constituição geológica da linha de costa, o diferente grau de resistência das rochas ao processo erosivo, o tipo de clima e as condições de agitação marítima são uma parte da chave natural explicativa do fenómeno. No entanto, nas últimas décadas, os fatores humanos resultantes de intervenções antrópicas têm sido determinantes para o agravamento dos processos erosivos da nossa costa. A elevação do nível do mar resultante do aquecimento global provocado pelas atividades humanas, bem retratada na verdade inconveniente, será um macro e óbvio fator humano. Todavia, uma das principais causas humanas da fragilidade atual da nossa zona costeira resulta da diminuição de fornecimento de sedimentos ao litoral em virtude da construção de aproveitamentos hidroagrícolas e hidroelétricos. A título de exemplo, só na Bacia do Douro foram construídas em Portugal desde 1930 53 barragens e 97 no espaço espanhol. Estas imponentes obras de engenharia retêm grande parte das areias em circulação, deixando de alimentar normalmente as praias da costa noroeste do nosso país. Também o turismo balnear desordenado, com o consequente avanço da urbanização, teve como consequência a criação de corredores eólicos, a alteração dos planos de escorrência e a exploração intensa de sedimentos que favoreceu a criação de depressões de fácil inundação pelo mar, que, com as suas ondas e marés, viu a ação erosiva acentuar-se de modo acelerado. Por exemplo, a figura que demonstra o avanço da urbanização na área compreendida entre Aveiro-Mar e Póvoa de Varzim, anos 1958-2001, permite observar uma completa artificialização da área litoral, tendo sido ocupados e destruídos todos os ambientes de dunas, diversas áreas agrícolas e mesmo espaços de praia. Talvez seja caso para dizermos que destruímos dunas e agora, nestes últimos meses, apertados e assustados, fabricamos duninhas junto dos nossos conhecidos apoios de praia. Perante os avanços do mar, e como não fomos capazes de nos portar bem anteriormente, desvalorizando as melhores medidas de combate à erosão costeira, que são, sem dúvida, as preventivas, decidimos elaborar obras de engenharia para proteger o litoral e as populações. Os esporões construídos um pouco por todo o nosso litoral foram a resposta cara e reativa a um processo que exigia inteligência e antecipação do futuro. O seu sucesso tem sido conjuntural e micro, já que provoca desequilíbrio na natural circulação dos sedimentos, favorecendo a acumulação a norte e o agravamento da erosão a sul,
devido à predominância da corrente marítima de noroeste na nossa zona. Esta situação já é bem visível na diferença de sedimentação das praias da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde, notando-se uma maior propensão para a erosão nas da nossa vizinha Vila do Conde, em contraste com as da Póvoa. Quando se fala de responsabilidade por este estado do nosso litoral, e mais importante, de esperança num futuro melhor, torna-se difícil construir uma visão otimista. Recordo que recentemente o Ministro do Ambiente, numa entrevista ao Jornal Público, afirmava: raras são as semanas em que não aparecem aqui promotores imobiliários, autarcas, bancos, sugerindo, se não encontro, em relação ao plano de ordenamento da orla costeira A ou B, um mecanismo mais flexível, menos exigente, se em vez de termos uma interdição de construção a 500 metros, que essa interdição seja menor, atendendo à oportunidade de desenvolvimento turístico, à criação de emprego de um determinado projeto. Por outro lado, e já a nível local, se recuarmos a 2009, vários poveiros, nos quais me incluo, manifestaram a sua discordância relativamente à obsessão ocupadora dos espaços naturais das nossas praias. Fomos criticados com dois tipos de argumentos. O primeiro, muito semelhante ao que está subjacente à pressão referida pelo Ministro e que apontava para uma suposta visão conservadora e pouco amiga da economia do território. Muitos destes críticos elaboram interessantes discursos sobre desenvolvimento sustentável e depois colocam o primado da economia e a visão de curto prazo em prática. O segundo argumento, mais de desculpa e de preocupação discutível com a legalidade, queixava-se de uma certa impotência de intervenção em virtude da habitual sobreposição portuguesa de legislação e entidades interventivas, neste caso, sobre o litoral. O primeiro argumento nem vale a pena ser rebatido, dada a evolução verificada, mas para o segundo seria importante lembrar que há responsabilidade indiscutível da Agência Portuguesa do Ambiente. Mas quando a legislação refere em articulação com os municípios, só podemos proceder à corresponsabilização de quem na altura sacudiu a água do capote.